Vídeo número 17, parte 3. Então o pecado se aproveitou de algo que é santo, justo e bom. E como o pecado vê que você não guarda o mandamento, ele usa o mandamento, ele prevalece contra o mandamento, usa a sua inclinação para a carne e te mata. Então pela lei o pecado pela lei o pecado é revelado e a lei mostra como ele é sobremaneira maligno, porque ele está sempre no mundo. Mas quando a lei vem e descobre ele e fala, isso é pecado, isso habita em você. Isso você está morto por causa dele. Mas agora tem a promessa da vida. O pecado não vai deixar isso barato. Ele vai usar a própria lei agora para te seduzir, te enganar e pela lei te matar. Não é a lei que te mata, ele usa a lei que diz não, te seduz e você faz e ele vai e te mata. Entende? É isso que Paulo está falando aqui, a luta da carne contra o espírito. Ele usa o exemplo dele mesmo, não é que ele vivia na carne. Tem pessoas falando que Paulo vivia na carne, que Paulo talvez se masturbasse porque não tinha esposa, talvez ele não poderia cumprir o mandamento de Deus porque ele está falando, eu não consigo, eu não... Gente, mente tenebrosa, e você sabe de onde vem essa mentalidade, né? Verso 14. Porque sabemos que a lei é espiritual. Eu, todavia, sou carnal, vendido à escravidão do pecado. É o que Paulo leu em Jeremias 31. Eis que vem dias, diz o Senhor, que farei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Qual é a nova aliança? Não é aquela conforme eu fiz no Egito, que a minha lei foi para em tábuas de pedra e por isso veio um monte de sacrifício pelos pecados, etc e tal. Eu vou pôr a minha lei no coração deles, no coração do homem carnal, vendido ao pecado. Claro que vai ter luta. É claro, Deus vai escrever a lei no seu coração. Como? Você vai ter que lutar contra. Tá ali, para você cobiçar. Você vai temer a Deus e vai falar, não posso. Você vai lutar contra isso. Está ali para você roubar. Você vai falar, não posso roubar, porque Deus está escrevendo a lei em mim. E aí Deus está mostrando para você como você está lutando contra o pecado. Tudo isso é por causa do sacrifício de Cristo. Se você não luta contra a carne, se você não guarda os mandamentos para ser salvo, você invalida a graça dele. Isso é invalidar a graça de Deus. Sou salvo pela graça. Eu vou guardar os mandamentos porque Deus vai fazer eu guardar automaticamente. Nunca. E se você não guardar, você não vai ser salvo. Você tem que guardar para ser salvo. Luiz, mas o homem não consegue guardar. Isso é a sua frase, não é a frase da Bíblia. É a frase de um homem desviado da verdade, não da Bíblia. Se o Espírito que está em você, escrevendo a lei de Deus, como você fala, não consigo guardar? Você é maior, você fala maior do que a fala do Espírito Santo? E ele vai escrever, só que precisa do seu poder de escolha, da sua decisão, dia após dia. Pecou? Tem um sumo sacerdote no céu. Você acha que Jesus está fazendo o que no céu? Mas você tem que lutar. Por isso que Pedro fala, é com dificuldade que o justo é salvo. Isso é graça. Se Jesus não faz o sacrifício, não tem nada disso para o homem. Não tem revelação, não tem consciência, não tem luta contra a carne e contra o pecado, não tem justiça, não tem nada. Mas se Jesus morreu, você tem trabalho e boas obras da fé. Isso é boas obras da fé. Verso 14. Porque sabemos que a lei é espiritual, eu todavia sou carnal, vendido à escravidão do pecado, porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Neste caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer fazer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. É uma exposição de uma luta do espírito contra a carne, quando a carne está prevalecendo contra o espírito, não porque a carne é mais forte que o espírito, porque a pessoa está inclinada para a carne. Então acontece isso. Mas Paulo está mostrando para a pessoa que a lei do espírito não é maior que a lei do pecado e da morte. A lei do espírito da vida. Volta. Paulo está mostrando para a pessoa que a lei do pecado e da morte não é maior que a lei do espírito da vida. E se o pecado está prevalecendo contra você e o mandamento está perdendo, é porque você está inclinado para a carne. O problema não está na lei, está em você. Jesus resolveu o caso, mas você está se inclinando para a carne.
Verso 21. Então, ao querer fazer o bem, encontro esta lei, de que o mal reside em mim. Porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei que está nos meus membros. Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. Algumas pessoas leem isso daqui e encontram uma dificuldade tremenda de aprender a revelação, de entender o que Paulo está falando. E conclui que Paulo está mostrando um homem que quer guardar o mandamento pela sua própria força, né? Que eu quero comprar a graça de Deus, e quer e não consegue. Aí chega uma hora que ele se rende e fala, eu sou miserável, quem vai me livrar do corpo dessa morte? Aí Paulo, Jesus Cristo, nosso Senhor. Mas não está prestando atenção no que ele está falando? Não prestou atenção no que ele falou logo em seguida? De maneira que eu, de mim mesmo, com a minha mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. É o que Paulo está falando. O Espírito foi enviado no coração do homem pela fé. Agora, o Espírito vai te revelar tudo. Ele vai te revelar que você está morto em pecado, que você precisa buscar vida em Cristo. Agora você vai ver, vai ter uma luta contra a carne, algo que você não tinha antes. E você vai ver que tá querendo e não consegue. Que eu vou fazer o bem, tá o mal ali. Você encontra a lei de que o pecado habita em você. Como que você encontra essa lei? Verso 18, olha o que Paulo falou. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. Pois o querer fazer o bem está em mim, não porém efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse eu faço. Mas se eu faço o que eu não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Como Paulo sabe que o pecado habita nele, na carne dele? Ele viu que Deus falou para Adão, ele foi feito carne, não é? Deus falou para Adão, Adão, no dia que você desobedecer a minha lei, você vai morrer. Adão desobedeceu, isso é falta de fé, e morreu, não é? O que aconteceu? A carne de Adão se tornou uma carne, um corpo mortal. Se o homem morre, é porque ele desobedeceu a lei de Deus. Se o corpo do homem morre, e segundo o que Deus falou, a morte só poderia entrar pela desobediência, aonde que está o pecado? No nosso corpo. Deus, querendo resolver essa causa no futuro, depois de tanto trabalho pelos profetas em revelar os seus mistérios, envia a solução pelo Espírito aonde? No nosso corpo, para ter luta, mistério da fé, ministério da nova aliança, para você ser salvo. Deus quer resgatar uma pessoa que lutou contra aquilo que gerou a morte no filho dele. Ele não quer salvar uma pessoa que agora sabe que é pecado e que foi programada para viver em santidade porque foi eleita antes da fundação do mundo. Isso não é uma esposa que interessa para ele. Ele quer uma esposa que diga sim, que obedece os mandamentos. Vou falhar? Sei, Deus sabe que você vai falhar. Mas ele também tem um sumo sacerdote para interceder por você. Ele quer ver você lutando contra as coisas que gerou a morte no filho dele. E as coisas que gerou a morte no filho dele são as suas más obras. Então ele preparou boas obras de antemão, para que você andasse nela. Ah, não, mas não para ser salvo, né, Luiz? Para ser o quê? Para ser elogiado? Para receber galardão? Para ser salvo. E você só pode andar nas boas obras se for o Espírito ser entregue para você. O Espírito só pode ser entregue se Cristo morre. É graça ou não é? É uma graça consciente. Isso é graça. Então, assim que Paulo concluiu que o pecado habita nele. E Paulo está falando aqui de um homem que agora tenta guardar a lei de Deus e não consegue. Tenta, não consegue. Por quê? Porque o problema está na lei? Não, o problema está na carne dele. Ele se inclina para a carne. Paulo mesmo fala. Como eu sei que ele está com Jeremias 31 na mente? Olha os textos, verso 22. Porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Aonde Paulo sabe, da onde ele soube que a lei de Deus está no homem interior? Mas vejo nos meus membros outra lei, guarda aí, outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros.
Lembra que eu falei para você guardar essa outra lei? Qual que é essa outra lei? Verso 23, mas vejo nos meus membros outra lei. Ele vai explicar no finalzinho desse texto qual é essa outra lei. Que guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro a lei do pecado que está nos meus membros. Qual é essa outra lei? A lei do pecado, mas vejo nos meus membros outra lei. E no final ele fala, a lei do pecado que está nos meus membros. Essa outra lei é a lei que está nos membros, no nosso corpo. Ele aprendeu isso pela lei de Deus. E essa lei, guerreando contra a lei da minha mente, aonde ele viu que tem a lei na mente do homem? Jeremias 31. Eu vou pôr a lei de Deus na mente do homem, vou imprimir ela no coração, no homem interior. Então é uma luta da carne contra o espírito. Isso não é lindo de entender? E aí essa lei, essa outra lei te faz prisioneiro da lei do pecado que está nos seus membros. Então essa outra lei é mais forte que a lei do espírito e da vida? Aí Paulo fala, desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, se ele não morre não tem espírito, né? Nosso Senhor, de maneira que eu de mim mesmo, com a minha mente, sou escravo da lei de Deus. Mas segundo a carne, da lei do pecado. Para onde é que você está inclinado? Porque a culpa não está na lei, a culpa está na sua carne. Mas Deus deu a solução por intermédio de Jesus Cristo. Você está tendo uma luta, mas você não está conseguindo vencer. Aonde está o problema? Se com a sua mente você se inclina para a lei de Deus ou com a carne para a lei do pecado. Aí está o problema. Aí vem o capítulo 8. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito e da vida, aquela de Jeremias 31, é a nova aliança no coração, em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Aquilo que estava nos seus membros. Te livrou, mas com a mente na lei de Deus. Não, com a mente na graça, solamente graça. Vai por aí que você vai ver aonde você vai parar no futuro. Se não perder a salvação, vai perder uma posição tremenda no reino de Deus. Porquanto que fora impossível a lei, no que estava enferma pela carne, aqui é a lei da primeira aliança. Era a lei em tábuas de pedra. Isso fez Deus, enviando o seu próprio Filho em semelhança da carne pecaminosa e no tocante ao pecado. E com efeito condenou Deus na carne o pecado. O Filho venceu. O corpo do Filho, ele recebeu um corpo, não é? Esse corpo tipificava a igreja. Ele venceu por nós, então nós podemos vencer também. Como ele venceu, nós podemos, porque nós temos o mesmo Espírito dele. Verso 3 de novo. Porquanto que fora impossível a lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus, enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa e no tocante ao pecado. E com efeito condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Você quer andar segundo o Espírito? Então você vai guardar os mandamentos de Deus. E isso é para ser salvo. Deus já sabe quem vai ser salvo. Já tem um grupo antes da fundação do mundo. Os eleitos de Deus não podem perder a salvação, não porque nesse tempo não tenham a oportunidade de perder a salvação. Os eleitos de Deus não vão perder a salvação porque eles sabem que as pessoas vão usar o seu poder de escolha até o fim, vão permanecer em Cristo, vão errar, mas vão se arrepender e vão permanecer em Cristo, e uma vez que elas morrem seladas por Deus, tá aí. Deus conhece todo esse tempo, todas essas pessoas. Então, elas não perdem a salvação por isso, porque no final da vida, no último suspiro, no último dia de vida, no último suspiro, estava com Cristo. Aí sim, os eleitos não podem perder a salvação, foram eleitos antes da fundação do mundo porque Deus é presciente. Não quer dizer que no tempo a pessoa não tem a oportunidade de perder a salvação. E de fato tem, porque está escrito. Isso é predestinação bíblica e justa. Agora vamos tentar concluir esse pedacinho aqui na parte 4.